Vamos lá, irmãos, abra a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. É a nossa primeira reunião do ano. Os irmãos ficaram aí num espaço, né? Sem reunião, que foi o mês de janeiro. E nós retornamos hoje. Irmãos, nós vamos ler a partir do versículo 10 e entrando no capítulo 4 até o versículo 5. Irmãos, eu pretendo aqui pensar com os irmãos o que esses versos aqui eles propõem para nós, principalmente pastores que se ocupam da pregação da palavra, e todo crente em geral, né? O testemunho cristão de todos nós, porque muito embora você não tenha um ministério de ensino, você não é um pastor responsável por alimentar a igreja, mas você é um crente que deve proclamar. E proclamar o quê? Há uma mensagem para ser proclamada. E todos, então, têm essa responsabilidade. E Paulo, irmãos, ele coloca isso de uma forma tão, a palavra é essa, tão solene. Exatamente porque ele está no fim da vida. O apóstolo Paulo está preso em Roma, a sua carreira está se findando. Ele tem em Timóteo um homem confiável, um crente, um jovem, mas que a despeito da sua juventude, ele tem demonstrado já há tempos atrás, na segunda viagem, se não estou enganado, do apóstolo Paulo, ele se encontra com Timóteo, e Timóteo já tem testemunho da sua família, tem todo um transfundo de estrutura bíblica, a Bíblia, né, o Antigo Testamento. E Paulo, quando percebe esses elementos em Timóteo, ele não tem dúvida, ele engaja Timóteo na sua viagem, e daí por diante Timóteo está capturado para o ministério e pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Os irmãos que leem com frequência as cartas pastorais, que são exatamente 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, percebe a proximidade que existe entre Paulo e Timóteo. O carinho que Paulo nutre por Timóteo, a admiração e o conhecimento que Paulo tem de Timóteo. Conhece tanto Timóteo que recomenda, por exemplo, que Timóteo tome um pouco de vinho. Vinho mesmo, tá, irmãos? Ninguém aqui toma vinho, a gente sabe disso, é uma ética nossa, mas não queira traduzir como não vinho, é vinho mesmo, por conta das suas constantes enfermidades. Timóteo era um homem de um temperamento, poderíamos chamar tendente à depressão, melancolia, era tímido, não era uma pessoa que se impunha. Apesar disso, Deus escolheu ele. Eu acredito que é o caso de muitos de nós aqui. Eu penso que muitos de nós aqui nos sentimos aquém para a chamada que Deus nos fez. E Timóteo, irmãos, ele recebeu de Paulo todo o apoio, toda a mentoria, toda a instrução. Timóteo é um discípulo de Paulo e, consequentemente, é um discípulo de Jesus. E Paulo acredita que ele pode confiar a responsabilidade do ministério
que está nas suas mãos, mas que está chegando ao seu final, ele pode confiar essa responsabilidade ministerial a Timóteo. Timóteo está em Éfeso, é pastor dessa igreja importante na Ásia Menor. Foi Paulo o fundador dessa igreja. Foi Paulo que ficou lá por 2 anos, 3 anos, falando a palavra com lágrimas, e percebeu logo de cara, quando ele sai de Éfeso, e ele já tinha ido outras vezes em Éfeso, indo e voltando, no momento em que ele percebe que ele não voltará mais, ele já prenuncia: olha, vocês, cuidado, porque eu estive entre vocês, pregando a palavra, e eu não vou voltar mais por aqui. Tudo indica que eu não voltarei mais, e haverá a invasão no meio de vocês de lobos devoradores, de gente que vai distorcer o que eu preguei, o que eu ensinei. Então, por favor, lembre-se de que eu, dia e noite, com lágrimas, não deixei de vos dar todo o conselho de Deus. E agora, irmãos, nesse texto que nós acabamos, que nós ainda vamos ler, não li ainda, nesse texto, no capítulo 3, logo no seu início, Paulo está preocupado com os falsos profetas. Fala comigo assim: falsos profetas. Falsos profetas. Essa é uma ameaça constante. O primeiro falso profeta é o Satanás, irmãos. Se você quiser se candidatar a ser um falso profeta, fique ciente de que o seu mestre é o diabo. Porque o falso mestre, ele trabalha com a verdade, mas a verdade está sendo manipulada por ele. O diabo torceu a palavra de Deus no Éden. Ele não tinha outro elemento. Satanás trouxe a desordem, a desarmonia, o caos, e ele fez isso a partir de algo que já existia, a palavra. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que ficar espertos. Todos nós, ninguém aqui se exclua, por favor, porque você pode já estar olhando os outros. Não, eu preciso me incluir, porque eu estou fazendo uso da palavra, e é aqui onde eu posso errar. Satanás, irmãos, ele torceu a palavra, e todo mundo sabe o que aconteceu, e a Eva caiu nessa conversa de distorção da palavra, esse negócio de reinterpretação. Nós estamos vivendo um momento de reinterpretação das Escrituras. Existem aí pessoas preparadas para negar a autoridade das Escrituras. Isso não é novidade. Houve tempo em que a autoridade da palavra foi veementemente contestada e homens de Deus morreram. Literalmente morreram, torturados, queimados, porque defenderam a autoridade da palavra de Deus. Então Paulo está aqui preocupado com os falsos profetas. Jesus tinha essa preocupação quando ele disse lá no seu sermão profético: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido de ovelhas, mas por dentro são o que, irmãos? Lobos vorazes, devoradores. Irmãos, o mal que a igreja faz, presta atenção no que eu vou falar aqui, e nós aqui, irmãos, do ministério, somos os mais propensos a isso. O mal que nós fazemos é dar uma banana para o elemento ensino.
é dar uma banana para o elemento doutrina das Escrituras. Eu vou repetir isso aqui. Você não pode achar que você é um crente, que eu sou um crente, que eu já estou livre de cair no engano. Não, Senhor. Nós somos pecadores, meus irmãos. O vaso ainda é de barro. E dentro de nós há uma voz que clama contra a palavra. Ou vocês acham que nós já estamos no nível de achar, Deus, tudo que você fala, olha, eu concordo em gênero, número e grau. Mentira! Dentro de nós existe uma repulsa à palavra. Não, pastor, eu amo. Você ama a palavra porque o Espírito de Deus está em você. E você sabe que esse amor pela palavra não vem de graça. Você tem se esforçado para amar a palavra. Você tem lutado para amar a palavra. Você tem orado para amar a palavra. Você tem se disciplinado para amar a palavra. Porque a gente não dialoga com ela de imediato. Sabe por quê? Porque ela é contrária a nós. Meu irmão, Deus é diferente. Não tenta presumir Deus. Tem muitos irmãos achando que pode presumir Deus. Como? Eu pergunto para você, você acha normal Deus salvar o mundo do jeito que Ele salvou? Você salvaria Deus? Você salvaria o mundo do mesmo jeito que Deus salvou? É uma loucura. Uma doidice isso, irmãos. Para a nossa capacidade de compreensão racional, os judeus acharam isso uma doidice. Os gregos, isso não se faz. Que Deus é esse? Que salva o mundo com a barbaridade. Dá o filho dele para morrer do jeito que ele morreu, isso é um insulto. Mas isso é Deus. Não tente colocar Deus no seu bolso. E tem muita gente fazendo isso. Tem muitos de nós aqui, pastores, teólogos, fazendo isso, presumindo Deus, irmãos. Não faça isso. A gente precisa ser humilde e admitir o fato de que quando você vai para esse livro, ele mede você de cima e baixo. Ele entra dentro de você. Ele mostra o quanto você é avesso a Ele. Nós estamos aqui por pura graça de Deus. Irmãos, Paulo, não fosse a intervenção de Deus, não fosse Deus aparecer para ele lá na estrada para Damasco, sabe o que ele estaria fazendo até agora, se estivesse vivo? Matando os crentes, ajudando a matar os cristãos. Mas por causa da intervenção de Deus, tudo mudou na vida do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, cuidado para você não torcer a palavra. E Paulo está preocupado. Os falsos profetas estão em Éfeso, como estão em todos os lugares. Está aqui hoje. Cuidado. O falso profetismo está em voga. O falso profetismo está nos nossos púlpitos. Teologias que estão sendo por nós manipuladas e só percebe quem tem o Espírito de Deus. Por isso, meu irmão, você não pode me ouvir assim, o pastor Davi vai falar, o pastor Davi é um homem de Deus, eu acredito nele. Não faça isso não, acredite em mim não. Você tem que ter a sua Bíblia aberta para saber que o que eu estou falando é de Deus ou não. Mas nesse nosso analfabetismo bíblico que caracteriza demais o nosso povo, o risco de correr em erros é enorme. Somos, irmãos, teologicamente pobres hoje.
Eu não estou dizendo de academia, de você ir para o Mackenzie, ir para não sei aonde, sabe, ter uma escola famosa de teologia, ter anel no dedo, ser pós, não sei o quê. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de teologia, de doutrina que está sendo esvaziada em nossos cultos. Meu pai e minha mãe morreram analfabetos, mas eles me ensinaram boa teologia. Eu cresci na década de 70 nessa igreja, ouvindo os pastores pregando a palavra. Gente simples, gente que não tinha um livro nas prateleiras, mas tinham a Bíblia, liam a Bíblia, esgotavam a Bíblia. Eu conto no livro que eu escrevi em fevereiro de 2021, que os meus pais me forçaram. Eu falo forçaram porque na época eu não queria. Eu era criança. Eu era um menino de 8, 9, 10 anos. A ler a Bíblia para eles, de Gênesis a Apocalipse, por 8 anos consecutivos. Aquela gente tinha a Bíblia, aquela gente tinha teologia. Hoje não, irmãos, a gente tem um monte de livro. Tem pastores que eles pregam baseado em sermões prontos. Eles não param para orar, ler a palavra, não fazem isso. A Bíblia tem um monte hoje. Você tem Bíblia para todos os gostos. O que a gente menos faz é ler a palavra. Preguiçosos somos nós. Achamos que pregação é um elemento de entretenimento, irmãos. E daí você tem os seus pregadores preferidos, não é? Fazem suas festas, seus congressos, e já tem uma lista dos seus pregadores preferidos, performáticos. Porque a pregação se tornou algo para você absorver durante um culto e você se divertir, se sentir bem. E daí, meus irmãos, a verdadeira palavra vai ficando engavetada. Irmãos, eu sei que as minhas pregações aqui ferem eu. E cada vez que você me ouve pela metade, é azar seu. Cada vez que você me ouve com parcialidade, isso sim, aquilo não. Azar seu. Os nossos púlpitos estão sendo frequentados por gente que assumiu o papel de alguém que quer diminuir a carga emocional dos crentes, pregando mensagens para você se sentir bem, para você terminar o culto e falar assim, nossa, que pregação. Isso, irmãos, é o que está acontecendo. E vocês acham que o diabo seria menos diabo no final? Porque eu acredito que a gente está no final. Já se passaram muitos séculos depois que Deus criou o mundo e depois que Adão e Eva pecaram. O diabo não tem como melhorar. Ele é medíocre, ridículo. Ele vai intensificar a sua natureza. Ele botou tudo a perder, torcendo a palavra. Foi assim que Deus disse. Olha, ele não tem um elemento próprio, ele precisa usar o de Deus. Foi assim que Deus disse. Vocês não podem comer das árvores do jardim. Não, não é bem assim. Ele diz que a gente não pode comer de uma árvore só. E aí ele vem e torce na maior cara de pau. E sabe o que ele faz? Ele provoca essa questão do direito das criaturas. Ele faz com que Eva se sinta alguém que está sendo prejudicada pelo seu Criador. Está na hora de vocês fazerem uma revolução nesse jardim, gente. Porque esse Deus aí está querendo conhecimento só para ele. Irmãos, eu não posso privatizar o conhecimento. E é triste os pastores e as igrejas que monopolizam o conhecimento, com medo de que alguém conheça mais do que ele. Agora, Deus, meus irmãos,
Deus não é intelectual, Deus não é pastor, Deus não é professor, Deus não é mestre, doutor. Deus é Deus, Deus é criador. E o conhecimento dele, ele vai partilhar até onde ele acha que é necessário. Mas foi isso que a serpente fez. E vocês acham que ela vai fazer diferente? Não. Ela vai insistir em torcer a palavra. Irmãos, os falsos profetas, eles não estão longe, eles estão perto. Você não precisa ir lá no budismo para ver o falso profetismo, porque não é lá que eles vão atuar, eles vão atuar aqui. O perigo é entre nós. E Paulo está preocupado com isso. Jesus está preocupado com isso. E você? E os pastores? A outra hermenêutica hoje, irmãos, infelizmente, nós não estamos sendo encorajados a proteger o ensino, a doutrina. Nós estamos envolvidos num projeto de resultados. O marketing entrou na igreja, e faz tempo, e entrou com assinatura de gente inteligente, de culturas que você acha culturas elevadíssimas. Faz tempo que o marketing entrou na igreja. E os resultados têm sido a hermenêutica, o elemento interpretativo do ministério. Só que Deus não pede de mim e de você resultados nenhum. Ele só pede uma coisa: fidelidade. Fidelidade. Ele pede fidelidade. Nós somos os guardiões da palavra de Deus. A igreja aqui em Timóteo, Paulo diz que ela é o estandarte da verdade. Ela é a coluna e firmeza da verdade. Meus irmãos, como é libertador ouvir a verdade. E essa arena aqui é a arena aonde a verdade ela é incentivada, ela é enfatizada, ela é exaltada, e nós sabemos, meus irmãos, que a verdade é Jesus Cristo. E tudo que se expressa na prática como verdade é, de certa forma, uma manifestação do caráter da verdade, que é Jesus Cristo. Então vamos lá. Paulo, no capítulo 3, o verso 1, ele mostra o perigo dos falsos profetas. Ele dá nome. Hoje os irmãos têm medo de dar nome, né? O politicamente correto está tapando a boca dos pregadores. Eu sei que existe uma ética, você não pode diminuir ninguém, nem o diabo. Nem o diabo eu e você estamos autorizados a diminuir seu status. O próprio Paulo diz: eu não ignoro o status de Satanás. Eu considero ele a sua força. Mas, meus irmãos, quando você não tem problemas pessoais, você precisa separar as pessoas do que elas são, do que elas falam. A gente tem medo de dar nome. Nós estamos com um monte de pastores aí no YouTube. Homens que foram nossos mestres e que caíram, começaram a dialogar com o espírito dessa época. Essa época está dominada por Satanás, irmãos. Ele é o príncipe deste mundo. E eles estão cometendo aberrações. E a igreja, os irmãos estão com medo de falar. Paulo não tem medo.
Paulo diz: Timóteo, ó, lembra do Moisés lá, viu? Você lê bastante o Antigo Testamento, sua avó, sua mãe criou você nas escrituras do Antigo Testamento. Lembra lá daquelas pessoinhas lá, James e Jambres. Resistiram a Moisés, acha que não vai resistir eu e você? Você está cercado de gente aí que são falsos profetas. Mas, irmãos, ele fala para Timóteo assim: olha para mim, Timóteo. Meus irmãos, os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos, eles estão procurando um mestre para seguir. Eles estão procurando um ser humano de carne e osso, a quem Deus deu a capacidade de absorver as verdades. Eles estão atrás. E alguns estão seguindo falsos mestres, porque os mestres de verdade estão se escondendo. Apareça, meu irmão. Salve quem você puder salvar desse engano que está aí. O ministério da palavra não é algo para preencher sua vaidade. O ministério da palavra não é algo para você gerenciar profissionalmente. O ministério da palavra é uma necessidade urgente de salvar pessoas. E estão raros. Jesus disse que o engano vai ser tão forte, mas tão forte, tão sedutor, que se não fosse por uma impossibilidade estabelecida por Deus, até os escolhidos, até os convertidos seriam, que irmãos? Enganados. Aí eu estou vendo a igreja hoje está preocupada com o programa. O ano mal começou, a gente já sabe o que vai acontecer em dezembro. E as nossas atividades, quase sempre, elas estão atendendo perspectivas humanas, perspectivas vaidosas do nosso coração, gente. Ativismo, envolvimento, ativista apenas cultural. Uma forma de ser bem visto pela avaliação da nossa sociedade. O que vocês fazem lá? A igreja é criativa. A igreja ela faz um monte de coisa. A igreja tem programas para isso e para aquilo. Eu não estou indo contra a sua capacidade de criar, meu irmão. A sua capacidade de mobilizar, de ser dinâmico. Entenda, eu não sou retrógrado, não. Eu estou condenando, cadê o transfundo disso? Onde que está a base para isso? É a palavra ou o que é? É o evangelho ou o que é? Não, não é. É uma proposta de marketing. É uma proposta da psicologia, da antropologia, da sociologia. É o jeito que as pessoas inteligentes veem o mundo. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, é o poder de Deus. E Paulo diz assim: eu não me envergonho dele. Eu não penso que Paulo era um Zé das Couve, era alguém da periferia intelectual, não. Paulo era um homem versado, criado aos pés de Gamaliel, da escola de Hilel, uma escola aberta, uma escola que permitia dialogar com pensamento contrário. Era um homem inteligente. Não foi por acaso que Deus escolheu ele e não Pedro para divulgar a sua palavra no mundo gentílico. Ele era um homem que sabia dialogar com um pensamento contrário. Era um homem que, se você sentasse para conversar com ele, ele diria para você o pensamento de Platão. Ele diria para você o pensamento de Sócrates, de Aristóteles. Ele diria para você o que pensava Buda, o que pensava Confúcio, que já tinha vindo antes dele.
E além disso, ele era um fariseu de fariseu. Ele era um homem que dominava a lei, era um intérprete da lei. Irmãos, para ser aluno de Gamaliel, o cara tinha que ser bom. O Gamaliel era um tipo assim, o suprassumo do conhecimento. Como é que alguém poderia entrar na escola de Gamaliel? Ele teria que passar por processos dificílimos. Por exemplo, tinha lá o seu professor e ele estava passando o seu professor no argumento. Então aquele professor dizia assim: olha, eu tenho um aluno lá na classe que está assim, num nível elevadíssimo. E não dá para ele ficar lá. Está superando o professor. Aí então, esse daí está apto para estudar com Gamaliel. Esse é Paulo, irmãos. Está pensando que Paulo era raso? E assim, o conhecimento que ele tinha, além do status cidadão, 2 cidadanias, um homem respeitadíssimo, tinha cartas do Sinédrio, já pensou? Para ir lá para a Síria e prender os crentes. Mas ele encontrou Jesus. Ele encontrou a fonte do conhecimento. Ele encontrou a realidade, ele encontrou a verdade. Irmãos, quando vocês lerem esse texto tão popular, eu sou o caminho, a verdade. Tem irmãos que pensam que verdade ali é o oposto de mentira. Não é só isso, é mais do que isso. Ali é a realidade. Jesus está dizendo: não existe ninguém além de mim para explicar a vocês. Pode desistir, os outros vão tentar, mas eu sou a realidade. Eu sou o Logos. Eu sou o princípio que revela a realidade de Deus. Ele se encontrou com Jesus. E lá em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: olha, eu descobri que tudo que eu tinha está sendo superdimensionado, ou dimensionado de uma outra forma. Não será mais a mesma coisa. Eu descobri algo que é muito maior. Por isso, tudo que eu fiz até agora, tudo que eu adquiri até agora, palavras de Paulo, diante do conhecimento que está diante de mim, eu cheguei à conclusão que é lixo, é esterco. E ele diz assim: se eu insistir nessas minhas riquezas, eu posso ser impedido de conhecer mais Jesus Cristo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim. Ele quer conhecer, irmãos. Aí eu fico vendo os crentes hoje, os pastores, os líderes de departamento, num frenesi, numa luta quase pirando, colocando um monte de coisa no lugar da palavra. Vê se isso não é a serpente. Vê se isso não é Satanás atuando. Perceba, meu irmão, que ele não vai desistir das suas armas. E se você é um candidato a querer superar Paulo, boa sorte. Foi esse Paulo que disse: eu tenho medo, eu tenho um temor de que assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês também sejam enganados. Ele tinha um medo, uma fobia. Ele, Paulo, considerava: hoje os irmãos estão de boa, substituindo a palavra, ou misturando a palavra com elementos dessa nossa cultura anti-Deus, dessa nossa cultura que causa ódio em Deus, que está alimentando a ira de Deus. Os cultos menos frequentados são os cultos da palavra.
Os cultos menos frequentados na igreja é EBD, é a doutrina. Eu estou expondo aqui Atos, já vai fazer quase 3 anos. E pasme, eu ouço irmãos daqui, do púlpito, chegar na maior cara de pau e dizer para mim: pastor, você acha que isso dá resultado? Irmãos, quando eu ouço um pastor falar isso, me dói os ossos. O senhor acha que isso segura a gente na igreja? E eu estou aqui para segurar a gente na igreja. Quem disse que eu estou aqui para segurar a crente na igreja? Mas vocês que estão colocando outras coisas no lugar da palavra, eu vou alertá-los do jeito que Paulo alertou Timóteo. Ele diz: conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, juiz de vivos e de mortos. Sabe o que ele está dizendo? O juiz está na frente. Acorda, meu irmão, porque o que você está ouvindo aqui, você ouve isso a cada 40, 50, 6 meses. Numa reunião de ministério, nós estamos assim, irmãos. A gente não faz nem mais para Deus ver, a gente faz para o Jason ver, faz para o presidente ver, faz para os bispos verem. Que isso? O seu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com a palavra. Eu tenho medo do juiz de vivos e de mortos, que não está atrás de mim, está na minha frente. Eu tenho medo que, assim como a serpente enganou a Eva, engane vocês e desmanche meu trabalho. Eu que estou lutando para apresentar vocês como uma virgem pura. Meu irmão, acorde, por favor. Você já caiu no canto da serpente, não é da sereia, e não percebeu. Está trocando a palavra de Deus por propostas e estruturas humanas falidas já. O que as ciências sociais ajudou em termos espirituais o mundo? O quê? Eu posso defender, sim, claro, muitos resultados das ciências sociais que têm aí 200 anos no máximo. O que elas contribuíram para melhorar o homem moralmente, eticamente? Olha como é que está o nosso mundo, irmãos. Nosso mundo está igual, como diz Isaías, a terra está igual um bêbado, está balanceando. E os crentes trocando a palavra de Deus por assuntos seculares. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Cada macaco no seu galho. Procure o fórum para você discutir essas coisas. Mas, por favor, não coloca isso como protagonismo. Eu escrevi um livrinho pequeno sobre a suficiência das Escrituras. Irmãos que compraram esse livro meu, você lê ele em uma tirada, 15 minutos você lê ele. Eu perguntei para uns obreiros: você leu o meu livro? Ainda estou lendo. Então você não está lendo nada, meu irmão. Olha o tamanho desse livro. Esse cara não lê a Bíblia, porque a Bíblia é muito grande para ele. Irmãos, eu não entrei no texto ainda. Eu vou entrar agora. Mas tudo que eu falei aqui é em cima do que a gente vai ler agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, irmãos, mas no final
a gente vai vencer. No final, a igreja vence. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, porque ela está pautada na verdade. Eu disse aqui, num culto, eu fiquei pasmo, eu preguei aqui no trabalho dos adolescentes e falei isso. O menino, esses jovens que se aventuram para pregar, e acham que a pregação é um negócio de autorrealização, você prega, você se preocupa com um monte de técnicas para pregar, a sua performance, o seu jeito, o seu estilo. Vi um jovem aqui, pregou, deu saudação nesse púlpito, o pastor Jasson pediu para ele ir visitar as igrejas, os irmãos da oferta para ajudar ele. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando, fui para a terra dele, e estou procurando ele na igreja. Perguntei na pizzaria depois da recepção que um pastor nordestino fez para mim, para o Marlito. Cadê aquele jovem? Qual jovem? Aquele jovem. Aí fui dando a descrição. Ah, você está falando dele? Isso! Ah, pastor, abriu um perfil. Sabe o que ele virou? Um pai de santo. Fez a cabeça, é o perfil dele. Jesus dos crentes, o que é isso, irmãos? Que evangelho é esse? Que palavra é esse que esse menino ouviu? Sabe o que esse menino ouviu? Desde quando ele se converteu? Como ser um pregador. A questão não é como ser um pregador, é como ser um crente. Eu agradeço pelos meus pais. Eles são um herói. Que eles me deram a medida. Década de 90, 80, aqui nessa igreja, aqueles pregadores mirim que você bota terno e gravata neles. Essa coisa ridícula que os irmãos fazem, você acha que é isso que vai tornar seu filho um crente? Isso é uma capa. Tinha uns menininhos aqui que vinha pregar e aí botava em cima até dessa mesa, porque era tão pequenininho, pregador mirim. Um dia sugeriram para minha mãe, irmã Ana, compra um terninho, uma gravata para o Davi. Meu pai esperto, irmãos, nada disso. Davi é menino, é criança. Não está na hora. Eu dou muita sorte, irmãos. E nós estamos assim, fazendo pregadores mentirosos, cantores mentirosos, músicos mentirosos, performáticos, que já se divorciaram da palavra, já se divorciaram do evangelho. Eu estou há um mês aqui na sede, nas doutrinas, falando sobre pecado. Já fui interrogado, pastor, esse assunto mata a igreja, os irmãos já vêm cansados do trabalho, ainda tem que ouvir que são pecadores. Meus irmãos, que tristeza ouvir isso. E vocês, pastores, que estão negando a objetividade e positividade do pecado, guardem-se para ser julgado pelo Senhor. Deus os julgará se fizerem isso. O pecado é uma doença mortal. Por ela Jesus Cristo morreu. E eu fui indagado, pastor, isso mexe sim, mexe com o interior e converte de verdade. Vai, meu irmão, vai seguir o politicamente correto, vai seguir essas escolas que estão querendo colocar Deus numa caixa e interpretá-lo. Vai nessa, você será julgado. Paulo, o seu filho querido do coração, ele foi honesto com ele. Timóteo,
conjuro-te diante daquele que é juiz de vivos e de mortos. Sabe o que significa isso, irmãos? Pense agora, eu e você estamos vivos aqui, não estamos? Se algum de nós morrer agora, tanto faz para Jesus. Ele está te vendo aqui de vermelho, de preto, de terno e gravata. Se morrer agora, o espírito sair do seu corpo, ele está te vendo também. Ele é juiz de vivos e de mortos. Se isso não te incomodar, eu desisto. Eu que não vou ficar aqui tentando te fazer acreditar no que eu estou pregando. Se o juiz dos vivos e dos mortos não for capaz de fazer você sair daqui pensando em como você está vivendo seu ministério, eu que não vou conseguir. Paulo então diz para Timóteo, verso 10, capítulo 3. Olha quando ele diz, tu porém, ele fala, tu porém, ele está contrastando Timóteo com os falsos mestres. Ele falou várias vezes, tu porém, essa é a última vez que ele vai falar, tu porém, tens observado, eu vou ler lá tens observado a minha doutrina, o ensino, irmãos, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Irmãos, Paulo era um homem envolvido com aquilo que ele acreditava. A sua doutrina era o seu elemento de orientação. O seu comportamento não é gratuito. O seu jeito de proceder é fruto da doutrina, do ensino para o qual ele estava refém, retido. Ele está dizendo, olha para mim, Timóteo, olha minhas perseguições e aflições que eu sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Meu irmão, pregar a palavra, viver a doutrina, gera perseguição, e a perseguição não vem de lá, vem daqui, que o mundo já é o nosso inimigo por natureza, a perseguição vem daqui. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Inclua as perseguições no seu ministério. Não por burrice sua, não por falta de inteligência, falta de prudência e cautela, mas a verdade. Se você é um crente da verdade que prega a palavra, inclua as perseguições. Mas os homens maus, os falsos profetas e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, de novo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele aprendeu de quem? Ele aprendeu de quem? De Paulo. Paulo aprendeu de quem? De Jesus. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Aí, irmãos, vem esse texto, é maravilhoso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Continua. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Vai, 4. Aí, irmãos, é a continuação. Os irmãos que lê capítulo e separa, esse é um problema. O pensamento continua. Eu então, Timóteo, te exorto, diante de Deus. E a palavra que ele usa, irmãos, eu
eu conclamo a você, solenemente eu conjuro. Ou seja, ele vai morrer, ele não está brincando. Não é hora de brincar, não é hora de fazer piada. Não é hora de fazer, por mais que a piada seja legítima, aceitável, não é hora. Ninguém em sã sentido fala de forma como piada a morte de um ente querido. Ele está para morrer, ele está dizendo: Timóteo, é sério. Timóteo, se algum dia você percebeu meu bom senso de humor, esquece por um momento. Estamos diante de um desafio. Eu conjuro-te, eu exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Eu te exorto por causa da sua vinda. A palavra vinda aí é manifestação, que no grego é uma palavra que era usada para quando o imperador iria visitar uma região. Paulo está pensando nisso. E nenhum imperador, quando ia visitar uma região, irmãos, a região ficava do mesmo jeito. Tinha que pintar as calçadas, tinha que limpar as ruas, porque um imperador estava chegando. E Paulo está dizendo: olha, a manifestação não de um imperador, Timóteo, mas do juiz de vivos e de mortos vai acontecer. E qual que é o preparo? O preparo dentro dos nossos costumes de Roma é ajeitar a cidade, é pintar, é receber com um monte de elementos de reconhecimento. E você, como é que você se prepara como ministro, como servo da palavra? Como é que você se prepara? Ele vai então dizer, continua: prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E a palavra aqui é o evangelho como um todo. Você pregar a palavra, meu irmão, não é para você ficar pregando palpites de política, de esquerda, de direita. Não é para você ficar pregando, os pressupostos dessa ou daquela ciência. É para você pregar a palavra. Pregar o evangelho. O que é o evangelho? É o plano de Deus de salvação para o ser humano, que transforma ele numa nova criatura e que no final dá o céu de presente para ele. É essa palavra. É essa palavra. Não substitua essa palavra. Coloque a palavra em todos os eventos da sua igreja. É um passeio, é um lazer, é uma apresentação artística. Se não tiver palavra, não resolveu. Tem que ter palavra. É uma peça teatral, é uma orquestra, é um número musical. É a palavra que está por trás. É uma reunião de ministério. Cadê a palavra? Cadê a palavra dando os ditames e os limites do que se deve falar, do que se deve decidir? Prega a palavra, viva a palavra, torne a palavra a razão de ser de todas as coisas. Vai mudar de igreja, vai mudar de casa, vai mudar de emprego, vai casar, não pode mudar de mulher e nem de marido, a palavra não permite. Mas ainda não entrou nessa encruzilhada. O que a palavra diz para você? Ela é seu espelho. Ele está dizendo: anuncie, Timóteo, seja um arauto da palavra, prega a palavra. É dia das mulheres, tem que falar de alguma coisa do feminino, pode falar, seja criativo. Ou o teu Deus é limitado, fala baseado na palavra. Seja a palavra responsável pelos conceitos que são produzidos nessa sua mente e na minha mente. É a palavra que tem que estar por trás. Vai evangelizar? Evangelize com a palavra. Diga para a pessoa que você está evangelizando: você está correndo risco. Não fica com essa conversa de prometer o que Deus nunca prometeu. Vai dar oferta, vai dar dízimo. Hoje os pastores ficam pregando quase numa oferta.
dizendo que você vai ganhar se você ofertar. Isso é um absurdo. Você e eu, se estivermos na palavra, não é 10%, é toda a sua vida dedicada ao Senhor. Quando ele diz prega a palavra, ele está dizendo bota Platão no bolso, bota Aristóteles no bolso. Não pregue o que eles pregaram, não pregue o que os sofistas pregam para agradar o povo, para divertir o povo. Prega a palavra. Prega a palavra. Insiste em pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Eu sei que o que eu estou falando aqui, eu estou pregando no tempo e fora do tempo. Não sou eu, é você. Tem gente aqui que está me ouvindo com dificuldade, porque para você não é tempo de ouvir isso, não é tempo de pregar isso. Você já foi seduzido, vou repetir, por esse engano que está aí. Mas tem gente aqui que o tempo dele é esse. Ele está dizendo amém, amém, é isso, pastor. Tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende. Olha, irmãos, você que acha que todo mundo são os anjos na igreja, nós somos uma comunidade de pecadores, gente. Do pastor Jasson ao mais último, todos pecadores. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos debaixo do pecado. Uns erram mais, outros menos, mas todos erram. Repreende. Repreende. E exorta com toda a paciência. Tem que ter paciência, hein? Tem que ter paciência. Que demora a cair a ficha, né, para os antigos. Os jovens não entendem o que é cair a ficha. Demora a absorver, demora. Esse livro meu aqui, eu dou testemunho de uma menina que me ouviu 3 anos e 3 meses e falou assim: nossa, esse pastor não está com nada, machuca muito a gente, mas a palavra ficou. Recentemente ela me mandou um WhatsApp: pastor, me converti com aquela palavra, fez efeito depois. E eu dou testemunho dela nesse livro. Tem que ter paciência. Eu tenho esperança com você, crente, com você, obreiro, que está fazendo o papel de obreiro e não é. É estética, ainda está no controle do seu ministério. Eu tenho paciência de que essa palavra, ela é uma semente e ela brota ou mais cedo ou mais tarde. Repreende e exorta com toda paciência e ensino. Não basta pregar a palavra, tem que pregar a palavra com ensino. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. De pregadores nós estamos cheios. Estão na fila para pregar numa reunião como essa. Estão na fila para pregar nesses lugares que eles acham que vai dar sentido e significado para a vida. Não basta pregar a palavra tem que ser pregada com ensino. Deus tem o ensino para mim e para você. Quantas mensagens, quantas palavras eu tenho ouvido aqui, infelizmente, que não tem ensino. É motivacional. Pretende-se deixar as pessoas, promete o mundo e o fundo, estimulam a fé, não tem ensino. A palavra tem que ser pregada com ensino. Pastor, mas é um casamento, não interessa. Casamento, você está pregando para a família. Tem lá um casal que vai se tornar uma família. Pregue para os casais, pregue o evangelho, pregue Jesus Cristo e faça apelo se der. É a palavra com ensino. Eu já tive que pregar em casamento, que eu tive que condenar as músicas, por causa do ensino da palavra.
Eu estou lá para fazer uma cerimônia. É tanto que eu falo bastante. A hora que eu estou, nem terminei ainda. Mas os meus casamentos é 15 minutos. Sabe por quê? Porque eu sei que aquela turma lá, e especialmente os casais, eles não estão nem aí para o que eu estou falando. Mas se puderem ouvir ensino, eles ouvirão ensino. Aí criança, pastor, tem que trazer um palhaço para divertir. Você pode trazer o que você quiser. É o mundo infantil. Eles têm um mundo imagético, eu sei disso. Mas tem que ter palavra. Tem que ter ensino. Eles precisam ouvir o Evangelho. Por que, Timóteo? Porque chegará o tempo. Se Paulo diz que vai chegar o tempo, e já tinha chegado na época dele. Imagine hoje. 2000 anos depois, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, essa minha mensagem não agrada muita gente. Problema seu. Não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres ou doutores, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tudo aquilo hoje que não é verdade do Evangelho é fábula, teologia da prosperidade, pregações triunfalistas, pregações humanistas, fábulas. São fábulas tendo apenas a Bíblia como pretexto. Aí ele vem, ele compara de novo. Tu, porém, ele está comparando. Sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Que Deus tenha dó de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glórias a Deus. Você pode orar, quem puder orar, fique de pé. Oh, glória. Orimandarabá, suriandarás. Ora mande clamassa. Oh Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajude. Nos ajude. Desvenda os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Para não estarmos no ministério como o Geazi, o serviçal do profeta. Labachuricandaramás. Abre, 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 só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Abre, abre os nossos olhos. Invade-nos com a tua verdade nesta manhã. Cura-nos, liberta-nos, desintoxica-nos do falso evangelho, da falsa religião. Desintoxica-nos do veneno doce que temos bebido, de pregações e de leituras que parecem verdade, mas não são verdades. Ajuda-nos, nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluias.
Alamanderebachuriandarás. Oh, glória a Deus. Lavas reclamas, suremandarás. Alabachuriandarás. Aleluias. Glória. Glória a Deus.